Olá, aluno do 7º ano, meus amores. Hoje eu vou continuar a parte que corresponde a frações, tá? O objetivo da aula de hoje é estudar, aliás, relembrar, na verdade, as operações envolvendo números decimais. Aí tu me pergunta, tia, por que números decimais? O que tem a ver com a fração? Tem tudo a ver, porque o que é a fração? O que é o decimal? A forma decimal é a divisão daquela fração. Lembra lá quando a gente estudou no 6º ano, no ano passado eu te expliquei de onde surgem os números decimais? Então, como o livro está fazendo um apanhado geral sobre frações, então automaticamente também vamos ver a parte de números decimais. O que nos interessa hoje, em que página está? Operações com frações. Na verdade, o assunto começa aqui, frações de noções iniciais de fração, que está na página 67, só que ele vai falar o que é uma fração, né, na forma decimal, e mostrar algumas coisas pra gente. Aí lá na 68 ele vem falar em forma de exemplo já, tá, gente? As 4 operações fundamentais, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão com decimais. Tudo bem? O que acontece? Eu vou estar resolvendo contigo aqui, mas também está lá no teu livro. Então continua seguindo lá. A ideia é, como eu falei, revisão, porque você já viu sim na série anterior, mas não custa nada nós lembrarmos para poder, enfim, entrarmos no que nos interessa, que são os números racionais, tá? Então olha lá comigo. Operações com decimais. Primeira, adição e subtração. É a mais fácil, é aquela que eu sempre falo para vocês o seguinte, que somar a fração é a mesma coisa que você pensar em dinheiro. Pensou em dinheiro, eu sempre digo, ninguém erra, né? Olha o que eu tenho aqui, ó. 1,6 mais 2,50. Qual é o teu primeiro passo para começar a somar? A melhor forma de escrever isso aqui, em vez de escrever em forma de linha, né, que como está a adição, é a gente colocar em forma de coluna para estar enxergando aquelas casas relacionadas à unidade de medida dela, se é dezena, centena, centésimo, milésimo, né, por aí vai. Então olha o que eu vou estar fazendo. Vou escrever o 1,60 e o 2,50, que já vai ver porque eu chamei o 1,60, na forma de coluna. Então vou colocar aqui pra gente, ó. 1,6, 2,50. Aí tu pega e diz para mim, professora, mas por que? Olha aí que interessante. Você escreveu assim, 1 ficou abaixo do 2, o 6 ficou abaixo do 5, o 0 ficou aqui e aparentemente não tem nenhum número aqui, porque na hora que você escrever, você já tem que colocar na ordem das classes, né, do número, tá certo? Lembrando, para quem não te lembra, que número está aqui escondido quando não aparece? É aquele que é o 0, lembra? É só você pensar no dinheiro. O que é 1,6? É igual o quê? 1,60 centavos. Então quer dizer que o 0 seria, no caso, a nossa unidade monetária. Quando você não vê, você pode rapidamente adicionar, porque fica bem mais fácil na hora de você somar. Então olha o que eu vou fazer, ó. Vou transformar esse 1,6 na forma de dinheiro dele, que é 1,60, né? A matemática permite fazer isso? Com certeza, tá ok? Essa é a regra. Com isso, olha o que eu vou fazer, ó. Vou passar a minha linha aqui, vou sinalizar que operação eu quero fazer, que no caso seria a minha adição. E agora a melhor parte, como é que eu faço para somar decimal, Nilza? Basta você somar, ó, as posições com as posições, e na parte da vírgula é a parte mais fácil, você só faz abaixar a vírgula, é por isso que ele pede para você, ó, tá arrumando, né? Essa que é a ideia de arrumar o número, cada um debaixo do seu, que é para quando somar, você só entender que a vírgula só vai abaixar na mesma direção que está na conta. Isto é, olha aí, ó, eu vou somar 0 mais 0, que aqui no caso continua dando 0, tá ok? 5 mais 6, 6 mais 5, dá 11. Nilza, eu já posso colocar o 11 aqui? Não, né? Lembra que eu só posso adicionar o número inteiro quando ele já foi o final da conta. Como ainda não é, qual é a proposta? Eu coloco o último número do 11, né? E o outro, que é da unidade, que é da dezena, eu faço o quê? Passo para o próximo cara. Então seria, vai para cá, né? Então ficou um aqui e um para cá. Agora eu venho e somo. 1 mais 2, 3, só que com o lá de cima, 4. Professora, e a vírgula? Isso que é interessante. A vírgula não está aqui, então ela só faz abaixar. Então a regra da adição é bem simples. Você organiza cada um debaixo da sua classe de unidade. Depois você soma respeitando a vírgula na posição que ela está desde o início da conta. Ok? Fácil, muito fácil. Facílimo, né?
E a subtração, professora, muda alguma coisa? Não. A regra da adição e subtração ela vale para todos os casos. Adição e subtração é a mesma regra. Então, olha o que eu vou fazer. Ele quer que você subtraia 16 menos 4,7. Bora colocar na forma de dinheiro. O que seria 16 no dinheiro? É o quê? 16 reais, não é isso? Ah, então, professora, quer dizer que eu posso escrever o 16 já nessa forma aqui, ó, do dinheiro? Posso, né? E na hora que eu for escrever o 4,7, eu já vou escrever também na forma do dinheiro. Seria 4,70. Olha aí, ó. 4,70. Olha que interessante. Quando você faz isso, você de fato coloca cada um, ó, debaixo da sua respectiva unidade. Isso é porque para que você não some errado, porque tem gente que acha que o 16 pode ficar somando, por exemplo, esse 7, o 1 ou o 6. Para evitar esse problema, você já pensa nessa transcrição, colocando logo os zeros respectivos do número, tá? Feito isso, como ele quer a subtração, ó, vou sinalizar aqui a subtração. Tá ok? Aí vai lá comigo, ó. 0 menos 0, 0. Lembra que é a subtração. Posso subtrair 0 de 7? Não, né? Como é que eu faço? Eu faço um empréstimo do número ao lado. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Vou emprestar desse 6 aqui, ó, 1 para cá, uma unidade. Então, fica valendo de 10. E esse 6 que era 6 vai ficar 5, já que eu tirei uma unidade dele. Com isso, 10 menos 7 dá quanto mesmo? 3, não é isso? Vírgula debaixo de vírgula, olha aí a propriedade. 5 menos 4, que vale 1. E 1, como não tem paciente com ninguém aqui, eu abaixo. Ou seja, resultado 11,30. É como se fosse 16 reais menos 4,70. Daria de troco R$11,30, né? Pensa no dinheiro que eu duvido que você vai errar, né? Até porque a ideia das vírgulas e tudo mais foi para trabalhar com unidade monetária. Por isso que a todo momento eu fico te ensinando por aí, né? Pensando no dinheiro, né? Pode ver. Se você for conversar com alguém na rua, fizeram até uma entrevista uma vez no Fantástico sobre isso. Colocaram uma situação, problema para um aluno que ele trabalhava na feira, né? Como se dessem para ele 16 reais para ele tirar 4,70. Rapidamente ele conseguiu enxergar que o troco da pessoa era 11,30. Mas fizeram a mesma proposta para ele colocando em forma de cálculo. Sabe o que aconteceu? Ele errou, porque ele não conseguia fazer o que a gente chama de, né, a mesma comparação, dinheiro e número decimal, sendo que na verdade é a mesma coisa, né? Então essa ideia de pensar no dinheiro aí, ela é interessante, porque ela te ajuda a compreender melhor as regras, tá ok? Com isso, o livro vai lá no segundo tópico ainda do livro, da página 68, a multiplicação, que na verdade também é meio parecido com a multiplicação de números inteiros, né? Então o que a gente vai fazer? Novamente, vou escrever na forma de coluna, fica mais fácil para enxergarmos o cálculo. Então olha aí, ó, vou escrever 0,25 multiplicado por 2,5. Olha aí, ó. Vou sinalizar a multiplicação assim para dar ênfase mesmo. Pode perceber que aqui, diferente do caso acima, eu não estou preocupada se a vírgula está debaixo de vírgula. Sabe por quê? Porque a regra da multiplicação ela não é a mesma do que a adição e subtração. É aquilo que eu te digo. A gente trabalha com padrões. Se a adição e subtração é um padrão, então você tem que respeitar aquele padrão. A multiplicação vai ser outro padrão, então você vai ter que aprender esse outro padrão. Para a divisão, a mesma proposta. Então, olha lá. Vamos multiplicar esse número como se fosse 0, 25 e 25. Esquece as vírgulas por enquanto. Então, essa que é a ideia. Então, olha lá, vai comigo. Vou começar multiplicando todo mundo por esse 5. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe o 2, porque não é o final da conta ainda. 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 2, 12. Mas também ainda não termina porque não é o final da conta. Sobe 1 para lá. 5 vezes 0, 0. Com 1 que subiu, 1. Percebe que eu estou continuando o cálculo como se fosse um número normal, tá? Deixa eu ajeitar esse 2 aqui que ele ficou meio estranho. Tá? O outro processo que eu costumo te dizer que é super importante para você não errar o posicionamento. Na hora que eu fizer a nova multiplicação pelo 2, é interessante que eu apague esses resultados aqui para eu não me confundir, tá? Por isso que é bom estar usando aí o caderno com a borracha, o lápis.
Vou multiplicar todo mundo por esse 2, mas tem que lembrar daquela regrinha lá. Eu não posso colocar o número que vai vir nessa posição da coluna. Eu sou obrigada a andar uma casa decimal para a esquerda. Para a gente não esquecer isso aí, o que eu sempre costumo te ensinar? Coloca o sinal de mais, que aí ele vai sinalizar para mim que aqui não pode entrar mais, aí logo eu venho para cá. É uma técnica para a gente não errar o posicionamento aí da casa. Tá ok? Agora vai lá, ó. 2 vezes 5, 10. Novamente sobe 1, que não terminou o cálculo. 2 vezes 2, 4. 1 que subiu, 5. E 2 vezes o 0, ó, 0. Porque o 0 multiplicando qualquer número, ele anula todo mundo. Segunda parte, fiz as multiplicações. Agora eu somo. Quando você somar, olha aí, ó. 5, 2, 6, 0. Tá? Se caso esse número aqui não tivesse vírgulas, a conta seria essa, daria um 625, né? No caso, colocando aquele zero à parte ali. Como é multiplicação de decimal, qual que vai ser a ideia? Lembra lá, a técnica é só para saber onde a vírgula ela está. Você vai ver quantos números tem depois da vírgula de cada valor, vai somar essas respectivas casas e andar da esquerda, da direita para a esquerda. Parece confuso, mas não é. Olha aqui, ó. Como tem 2 números depois da vírgula, então aqui eu vou ter, ó, 2 casas decimais. Isso que é casa decimal para mim, é número após a vírgula. Como aqui só tem um número depois da vírgula, então aqui eu vou ter somente uma casa. Soma essas 2 casas aí, ó. Eu terei o quê? 3 casas. Mas o que vai significar essas 3 casas? Vai ser o deslocamento que você vai fazer com a vírgula. Lembrando, a vírgula vai começar da onde? Quando ela não existe, ela está aqui no final. Lembra? Quando o número não existe, a vírgula está no final, escondida. É como se fosse isso. Então a gente vai fazer o quê? Pegar essa vírgula que estava no final, vai deslocar 3 vezes da direita para a esquerda. Então você vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Olha aí, ó. 1, 2, 3. 3 casas decimais depois da vírgula. Essa seria aí para ti, esse seria para ti o resultado dessa multiplicação. Né? Lembrando, você vai treinar já com os exercícios e vai estar lembrando, porque já estudamos isso aí, tá ok? Essa é a multiplicação com decimais. Então, você multiplica normal e na hora do final você vê qual é o deslocamento da vírgula baseado na soma das casas decimais dos números que você multiplicou, tá ok? E para finalizar essa parte que está no teu livro aí, como lembrete, como revisão, divisão de decimais, que essa aqui também é a única que é um pouquinho mais enjoada, né? Porque tem que fazer uma técnicazinha aí para você fazer. Então, olha meu primeiro passo de novo. Pego e vou escrever a divisão agora naquela forma de divisão assim, ó. Que você coloca os números nesse formato aqui, ó. Percebe que eu ainda não fiz nada, eu só fiz escrever os números nessa forma de divisão. Técnica para divisão. Novamente, não existe divisão com decimal. O que você existe é, a gente vai transformar esse número que estava na forma decimal, na forma o quê? Numérica dele, para poder fazer conta. Como? Na forma de números naturais, na verdade, a gente vai transformar. Usando que técnica? Olha aí que interessante. Vamos transformar esse número aqui que está na forma decimal, a gente vai procurar igualar as casas decimais primeiro. Lembrando, todo número que não tem vírgula é porque a vírgula está no final do número, ou seja, esse número aqui é 5, aí dependendo do dinheiro dele, se tiver dinheiro, vai ter 0 lá, tá? Que você pode adicionar à vontade esse 0. Olha que interessante que eu vou fazer, olha a técnica. Como tem 2 casas aqui, eu vou adicionar 2 zeros, para quê? Para ficar o mesmo número de casas decimais. E olha que interessante, a matemática diz que se 2 números estão na forma decimal, para você, se eles têm o mesmo número de casa decimal, você pode simplesmente trabalhar com a forma inteira do número e pode desaparecer com a vírgula, uma vez que você já igualou as casas decimais. Ou seja, a minha ideia de igualar as casas decimais era essa. Como está igual, tu pode simplesmente, ó, sumir com as vírgulas e a conta vai virar 500 dividido por 125. Ou seja, você, né, dá uma forçada, né, matemática, para tirar o número da forma decimal para a forma de número natural, para poder fazer o quê? Um número natural na divisão que a gente está acostumado. Ou seja,
a divisão vai ser 500 por 125. Se você for lá atrás desse número, vai ver que o número 4, olha aí, ó, se eu pegar 4 vezes 125, também dá 500. E aí lembra quando multiplica, para eu testar, ele vem para cá, para o lado daqui, trocando de sinal. Quando você subtrair, o resto é quanto? É zero. Se você chega no resto zero, é porque a divisão ela é exata. Ou seja, 5 dividido por 1,25 é a mesma coisa que 500 dividido por 125, que dá 4. Tá ok, gente? Então, essa daí foi pra gente o lembrete da adição, subtração, multiplicação, divisão por frações. Página que tem exercício relacionado a esse assunto. Página 68 e 69. Vai lá, faz os exercícios e aí a gente vai estar tirando dúvida em cada vídeo que vai surgindo, tá, gente? Então é isso, obrigada e a próxima aula. Até a próxima aula.